Sala de aulas vazias, poucos professores e muitas crianças agitadas e apenas 2 ou 3 pessoas no Ministério Infantil tentando dar conta de tudo. Se você já se sentiu sozinha no ministério, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te contar aonde está o erro. Por que é que o Ministério Infantil tem poucas pessoas servindo? Aonde está esse erro? Eu me chamo Stephanie Braga, eu sou pedagoga e eu sirvo no Ministério Infantil há mais de 10 anos. E eu sei muito bem o que é estar sozinha no ministério. Eu lembro que eu ficava domingo após domingo no Ministério Infantil. Todos os domingos eu estava ali escalada no ministério. E eu sei que assim como eu, você ama as crianças, mas é inegável que estar ali todos os domingos é sim cansativo. E o que nós podemos fazer para melhorar isso? Abrir espaço para receber novas pessoas no Ministério Infantil. E é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de nós abrirmos espaço para novas pessoas entrarem no Ministério Infantil, eu preciso compartilhar com você alguns pontos importantes antes da gente abrir a porteira aí do Ministério e receber novas pessoas, novos integrantes. Uma das coisas que eu acho de extrema importância compartilhar com você é a mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade, ela é importante porque nós não precisamos de voluntários dentro do ministério, porque o voluntário faz aquilo que quer, na hora que quer, quando sobra tempo, quando dá. Mas nós precisamos no ministério pessoas comprometidas em servir a Deus. Se nós entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós somos seus servos e o servo faz aquilo que o seu Senhor manda. E por que essa mudança de mentalidade é importante? Para que quando você faça ali escala, faça um evento do ministério, as pessoas simplesmente não cancelem de última hora com você, com o ministério. Pessoas que estão comprometidas, que entendem que são servos do Senhor, elas têm mais compromisso. E é por isso que nós precisamos mudar essa mentalidade, mudar isso dentro do nosso ministério. Nós não precisamos de pessoas ali no Ministério Infantil que estão ali com as crianças só quando pode. Nós precisamos de pessoas que entendam que estão ali a serviço do reino, que quando elas estão ali com as crianças, elas estão diretamente trabalhando no avanço do reino. Então, primeira coisa muito importante é mudança de mentalidade. Nós não queremos voluntários, queremos servos no Ministério Infantil. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você aqui é o cuidado que você precisa ter com o que você está comunicando à igreja. Por quê? Eu vou explicar para você o porquê que eu coloquei isso daqui aqui. A igreja, muitas vezes, não entende o que é trabalhado, o que é feito no Ministério Infantil. E, às vezes, a culpa disso é nossa mesmo. Porque a gente quer fazer as coisas no Ministério Infantil sempre escondido, a gente sempre faz tudo muito só nós, entende? O que eu quero que você entenda aqui é que o Ministério Infantil, nós precisamos fazer as pessoas entenderem o Ministério Infantil, o que é feito no Ministério Infantil. E para isso acontecer, nós precisamos mostrar para a igreja como é o Ministério Infantil. E como é que a gente faz isso? Sendo estratégico na forma da nossa comunicação, naquilo que a gente faz com as crianças. Eu sei que provavelmente as crianças já fazem as atividades, né? As apresentações de Dia dos Pais, Dia das Mães, mas você precisa ser mais estratégico e utilizar alguns meios para se comunicar com a igreja e transformar a visão que a igreja tem sobre o Ministério Infantil. Porque tem muitas pessoas na sua igreja que podem servir no Ministério Infantil, mas ainda não estão servindo porque elas não entenderam que você está ali com as crianças, não é para elas ficarem pintando, não é para elas ficarem desenhando, não é para elas ficarem só brincando, não é para que os pais assistam o culto em paz, não. Dentro do Ministério Infantil nós temos um propósito, uma missão e muitas pessoas não sabem disso. E aqui eu quero compartilhar com você algumas ideias, algumas estratégias que você pode fazer na sua igreja. Nós fazemos aqui na nossa igreja o culto de pais e filhos, que de uma forma muito resumida é um culto onde é um culto de criança, porém
os pais estão ali presentes. Então, a gente tem ali toda a etapa do culto, como é feito o culto com as crianças lá em cima no ministério, a gente faz lá embaixo no culto de pais e filhos. Então, tem a parte do louvor, da memorização, da dinâmica, todo esse processo, como é feito com as crianças lá em cima, a gente faz com os pais ali também, para que eles vejam que as crianças estão ali no ministério infantil recebendo da palavra, né? Recebendo ali a palavra de Deus na linguagem delas. E aí nós temos um momento de ministração, de uma palavra pastoral, aonde nós escolhemos ali alguns ministros para estarem ali oferecendo, entregando para as famílias ferramentas bíblicas, ensino bíblico para poder ministrar suas crianças. Então, o culto de pais e filhos nada mais é do que um culto muito estratégico, aonde a gente compartilha com a igreja como é o Ministério Infantil, que nós fazemos com as crianças e entregamos também ferramentas para os pais para que eles possam ensinar os seus filhos. Com esse culto, o que a gente está fazendo? De uma forma muito estratégica. Nós estamos, primeiro, mudando a visão da igreja com relação ao Ministério Infantil e o segundo, que eu considero mais importante, nós estamos transformando a cultura da nossa igreja. Nós estamos transformando a cultura também das famílias. Estamos ali oferecendo, mostrando para as famílias que elas precisam incluir Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo estratégica com aquilo que eu comunico com a igreja. Esse culto de pais e filhos é realmente muito fantástico. A gente tem visto vários frutos desse culto. Se você quer que eu faça um vídeo só sobre esse culto, para que você possa aí copiar e fazer na sua igreja também, que eu tenho certeza que vai ser bênção, deixa aqui nos comentários para eu saber, para eu ver se eu consigo fazer esse vídeo aqui explicando com muito mais detalhes sobre como você pode fazer o culto de pais e filhos na sua igreja também. Lembra que eu falei sobre as apresentações? Que nós já fazemos ali a apresentação do Dia dos Pais, Dia das Mães, mas nós podemos fazer também das apresentações uma estratégia. Então, por exemplo, nós temos durante o ano algumas datas em que o mundo bombardeia as crianças, como por exemplo o Carnaval, o Halloween. O que você pode fazer? Você pode preparar uma apresentação estratégica com as crianças para que elas possam apresentar para a igreja. Pode ser um jogral, pode ser uma peça. E assim, dessa forma você mostra para a igreja que as crianças não estão ali apenas se divertindo, apenas brincando. Não, você está mostrando, olha, enquanto o mundo está tentando contaminar o coração dessas crianças, nós estamos aqui entregando para elas ferramentas bíblicas para que elas possam vencer essas tentações, vencer esses convites com a palavra de Deus. Isso é ser estratégico na hora de você comunicar com a igreja. E por que isso é importante? Por que isso é relevante? Porque, primeiro, você transforma a visão da igreja com relação ao ministério infantil. E, segundo, você desperta nas pessoas o interesse em fazer parte desse mover. Talvez na sua igreja tenham pessoas que já gostam de crianças, que já têm uma inclinação, às vezes já até trabalha com crianças, mas não servem no ministério infantil. E você fazendo essas apresentações, conversando, se comunicando com a igreja de forma estratégica, você começa a ativar no coração daquelas pessoas um sentimento, um desejo de fazer parte. E isso é muito legal. Mas calma que eu ainda nem cheguei no ponto de como você pode fazer para chamar novos servos para o ministério infantil. E o que eu vou compartilhar com você aqui agora, eu considero o mais importante de todos. O próximo ponto é sobre a estrutura, sobre você estruturar o ministério infantil. Por que isso é importante? Porque senão, se você não tiver um ministério infantil estruturado, vai entrar pessoas no ministério e vai sair. E como é que faz para a gente ter uma estrutura, né? Formar uma estrutura no ministério infantil? Eu coloquei aqui algumas coisas importantes. Primeira coisa é você ter uma rotina no ministério. O que é essa rotina? De uma forma muito simples, é aquilo que a gente faz com as crianças todos os domingos. Estabelecer uma rotina é muito importante porque mostra a seriedade, o compromisso e também gera identidade no ministério. Todos os ministros, todas as pessoas fazem sempre as mesmas coisas, da mesma forma. Isso gera identidade e firma também o propósito. Então, dentro do PEC, que é a minha plataforma onde você encontra ali vários materiais para você usar no Ministério Infantil, tem uma rotina para você poder imprimir e colocar nas salas do Ministério.
Essa é uma rotina muito legal, porque você pode imprimir e montar a sua rotina de acordo com, de fato, como acontece a rotina na sua igreja. Que momento que é oração, que momento que é história, que momento que é revisão de ensino, que momento que é dinâmica, que momento que tem a oferta. Isso é muito legal, porque cria essa rotina, essa estrutura no Ministério Infantil. Todos os domingos a gente tem aquela mesma estrutura dentro do Ministério Infantil. Isso facilita demais quando a gente também recebe novos membros aí no Ministério. Outra coisa muito importante é colocar as funções das pessoas que estão ali. Então, por exemplo, nós temos na nossa igreja, funciona desse jeito. Todos os domingos, a gente tem na escala uma pessoa que está responsável pela coordenação de todo o culto infantil. Então, essa pessoa ela fica responsável por coordenar todas as coisas que vão acontecer ali no domingo. Nós temos também os ministros de sala que estão ali escalados para ficar em determinada turma, né, com crianças de determinada idade. E nós temos também pessoas que estão na escala do lanche, que são pessoas que estão responsáveis pela organização do lanche de todas as salas, e pessoas também que estão responsáveis na escala ali pelo apoio, que são pessoas que apoiam em sala, que são os auxiliares de sala, vamos dizer assim. Então, são pessoas que ajudam na sala que está precisando de mais pessoas, porque às vezes tem mais crianças, são o apoio, tá? De uma forma muito simplista. Essas são as funções que a gente tem dentro do nosso ministério. Ter tudo isso ali, escrito, falado, organizado, isso é importante porque mostra para as pessoas exatamente isso, essa organização, essa seriedade, esse compromisso que vocês têm ali no Ministério Infantil, que não é feito de qualquer maneira, isso é muito importante. Outra coisa que eu me lembrei aqui, inclusive, eu fiz até um vídeo sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui para você assistir depois desse vídeo. Nessa parte de estrutura, você também pode estruturar a visão, missão e valor do Ministério Infantil. De uma forma muito simples, missão é aquilo que vocês fazem todo domingo, visão é aquilo que vocês enxergam no futuro, né? Ou seja, executando a minha missão, executando a minha missão, qual é o futuro? O que eu espero chegar, aonde eu espero chegar executando minha missão todos os domingos. Missão, todo domingo, visão aonde esperamos chegar e o valor. E o valor é o quê? O valor é como eu vou fazer para executar a minha missão e chegar na minha visão. São coisas como, por exemplo, valores muito importantes para vocês, que vocês executam todos os domingos ali para poder fazer a missão de vocês, como, por exemplo, amar, acolher, proteger. É muito legal você fazer isso porque mostra um compromisso muito grande que vocês têm ali, uma visão que vocês têm ali dentro do ministério e fortalece demais o ministério vocês terem essa visão, missão e valor. Vale a pena você assistir esse vídeo depois desse, porque com certeza vai te ajudar nessa estruturação do Ministério Infantil. Prometo que tá quase acabando, mas eu precisava te falar sobre isso porque o ponto do vídeo aqui não é como ter um ministério infantil cheio de pessoas. O ponto é como ter um ministério com pessoas comprometidas em fazer, em estar ali naquele ministério. Porque não adianta de nada a gente ter um monte de pessoas no ministério, mas pessoas descompromissadas que fazem quando querem, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui pra você faz sentido, é importante. São vivências minhas que eu tô compartilhando com você, aonde eu errei para que você possa acertar e assim o seu ministério crescer, avançar e frutificar. Também é importante eu te falar sobre essas coisas aqui que fazem total diferença dentro de um ministério infantil estratégico que busca crescer, que busca avançar. Que é o quê? Treinamentos. Gente, isso é tão importante. A Bíblia diz lá em Provérbios, eu não vou lembrar agora certinho a referência bíblica, que eu sou péssima com referência bíblica. Eu lembro o versículo, mas esqueço a referência. Mas tem um versículo que diz assim, ó: o ferro afia o ferro. Então, o treinamento nada mais é do que isso. É eu aprendendo, você aprendendo e a gente aprendendo junto pra avançar, para crescer, para se desenvolver. Então, faça treinamentos no Ministério Infantil. Os treinamentos não precisam ser todos os meses, mas você precisa fazer alguns treinamentos específicos. Identificamos esse problema no Ministério Infantil. Busquem fazer um treinamento para que vocês todos possam passar por esse treinamento, para que vocês possam fazer todos a mesma coisa e isso formar a identidade. Então, estamos com um problema
na hora de fazer a administração, de atrair a atenção das crianças, faça um treinamento sobre isso. Entregue para as pessoas ferramentas para que elas possam ali executar o chamado delas com excelência, com qualidade, com segurança. Treinamento é muito importante dentro do Ministério Infantil. Outra coisa que muda muito o Ministério Infantil é a revisão. A revisão você não precisa fazer com todas as pessoas do Ministério Infantil. Você pode selecionar ali as pessoas que estão mais à frente, né, de algumas atividades dentro do Ministério. E o que é a revisão? A revisão é realmente vocês verem o que é que está dando certo e o que é que não está mais dando certo, o que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente precisa abandonar, né? Então isso é muito importante. No começo do ano a gente fez uma reunião de revisão assim no nosso ministério e a gente percebeu que a gente estava com muito problema em fazer a escala. Nós estávamos usando um sistema anteriormente e esse sistema não estava mais funcionando, não estava dando mais tão certo. E aí a gente fez essa revisão e entendemos que a escala é importante para a gente. Vamos buscar uma forma de fazer a escala de uma melhor maneira. E a gente foi atrás, a gente pesquisou e hoje a gente faz a escala no nosso ministério dentro de um aplicativo. E está funcionando. Mas só está funcionando, só teve essa mudança porque a gente sentou, a gente fez uma revisão, a gente viu que não estava funcionando mais e nós pensamos em outra estratégia, em outra forma de melhorar aquilo, porque aquilo é importante no nosso ministério. Então a revisão é exatamente isso, é olhar o que está funcionando, melhorar, aperfeiçoar e abandonar aquilo que não está mais dando certo. A revisão eu indico fazer ou uma vez por ano, ou 2 vezes no ano. Vai depender também de como é a estrutura do seu ministério, se ele é muito grande, se ele tem muitas atividades, talvez precise fazer revisão com menos tempo, mas é importante fazer revisão periodicamente para que vocês possam avaliar e melhorar constantemente. Agora isso é extremamente importante, presta atenção aqui. Relacionamento. Repete comigo assim, relacionamento. Isso, relacionamento. Por que isso é importante? Nós estamos lidando com pessoas. Pessoas precisam se relacionar com outras pessoas. Às vezes, a gente tem uma cultura de só servir na igreja, Sirvo. E às vezes você nem sabe que aquela pessoa do seu ministério tá passando por um problema de saúde. Às vezes você não sabe que aquela pessoa, ela tá tentando engravidar e não está conseguindo. Às vezes você não sabe absolutamente nada das pessoas que fazem parte do seu ministério. E isso é de extrema importância, porque isso faz parte do que Deus nos ensinou, do que Jesus nos ensinou. Nós precisamos amar as pessoas. E para amar as pessoas, eu preciso me relacionar com elas. Eu preciso estar com elas. Lembra de Jesus? Jesus, ele investiu demais no relacionamento que ele tinha com os seus discípulos. Ele investiu muito. E nós precisamos investir também no relacionamento da nossa equipe. Então, faça ali eventos, façam ali um churrasquinho, uma pizza, chama o pessoal. Ah, mas nem todo mundo vai, mas não tem problema, mas faça. Relacionamento é muito importante. E eu vou te explicar uma coisa que eu acho, veio na minha mente aqui agora. Tem até uma frase que é assim, ó, você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você quer que as pessoas do seu ministério sejam tão comprometidas como você é, você precisa investir tempo e se relacionar com essas pessoas. Quanto mais perto elas estiverem de você, mais parecidas elas vão ser com você. Então, isso é muito importante, gente. Isso aqui olha, esse vídeo aqui, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter um ministério infantil, assim, relevante, com pessoas compromissadas com a palavra de Deus. Invista em relacionamento, tá bom? Outra coisa importante que eu coloquei aqui também é sobre o acompanhamento. Lembra que esse vídeo aqui é sobre novos servos? O que é o acompanhamento? Não é a pessoa que entra no ministério não tem que entrar e já ser logo jogada numa sala. Ela nem sabe qual que é a estrutura do ministério, como que é a rotina, o que vocês fazem primeiro, qual que é o horário do lanche, se ela tem que levar o lanche ou se o lanche é produzido na igreja, ela não sabe absolutamente nada. E aí ela só chega ali, você joga ela na escala, não é assim que funciona, gente.
precisa ter um acompanhamento. Aqui na nossa igreja, como que a gente faz? A pessoa entra no ministério, a gente faz uma reunião com essa pessoa, uma reunião bem descontraída, mostrando como que é ali o ministério, como funciona. A gente já ajuda a pessoa a baixar o aplicativo da escala, a gente dá ali algumas orientações para ela, e aí a gente fala, olha, fulano, tal dia, você consegue acompanhar a escala do ministério? Consigo. Beleza. Aí essa pessoa, ela vem no ministério e ela acompanha uma escala. Lembra que eu falei para vocês sobre aquela função de apoio? Pois é, essa pessoa que está iniciando no ministério, que está começando, ela vai entrar na escala como apoio. Ela vai servir em várias salas ali, auxiliando, ajudando as ministras que estão ali, conduzindo as crianças. E essa pessoa vai começar a ver como funciona o ministério, qual que é a rotina, qual que é a estrutura, o que elas fazem na hora de ministrar a história, como que é feito o momento do louvor. Elas vão começar a entender um pouquinho sobre essa rotina, sobre essa estrutura dentro do ministério infantil, para depois essa pessoa assumir a responsabilidade de ministrar em uma das salas. E aí você pode fazer um treinamento de novos servos para poder ali preparar ainda mais essa pessoa que está começando para assumir uma das salas e poder ministrar para as crianças. Isso é um acompanhamento. Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, ele não falou assim, vem aqui, agora você vai ali e vai pregar. Não, gente, não foi assim que aconteceu. Jesus, ele chamou, Jesus, ele investiu em relacionamento, vem aqui, anda comigo, me acompanha, entende? Para depois essas pessoas, esses discípulos, saírem e pregarem a palavra de Deus. A gente tem um relato de Pedro, que quando pregou a primeira vez, 3.000 pessoas receberam a Jesus. Mas por quê? Porque Jesus, ele investiu ali tempo em relacionamento, em acompanhamento, tá? Tudo isso é muito importante. Agora que você já sabe tudo isso que eu te falei, eu espero que você esteja aí anotando, porque essas são dicas importantíssimas. Eu vou compartilhar com você algumas ideias de como você pode chamar novos servos para o Ministério Infantil. Eu anotei aqui para eu não esquecer. A primeira ideia é você fazer um convite de 1 a 1. Nós fizemos isso no nosso ministério e foi muito legal. A gente utilizou um chocolate, aquele chocolate talento, e a gente escreveu uma frase, eu não lembro agora certinha a frase, mas era assim, você tem um talento e Deus tem um lugar pra você, alguma coisa assim. Você tem um talento e Deus tem um lugar pra você. E aí a gente colocou ali um convite pra pessoa fazer parte do Ministério Infantil. E adivinhe só, as pessoas aceitaram, porque eram pessoas que já estavam inclinadas, que de alguma forma, meio que indiretamente, já contribuíam no ministério, mas a gente fez um convite para que essa pessoa fizesse de fato parte do ministério, e elas aceitaram. Foi um convite muito simples, um cartão com o chocolatinho ali do talento, e a gente entregou para algumas pessoas, e elas entraram no Ministério Infantil e estão ali frutificando, tá sendo uma bênção. A próxima ideia é um vídeo impactante que você pode fazer juntamente com o pessoal da mídia da sua igreja. Nós também já fizemos um vídeo parecido com esse e foi muito impactante. E nós colocamos no final do vídeo um QR Code com um formulário para que as pessoas pudessem acessar o formulário, colocar ali as suas informações e assim a gente conseguia entrar em contato com essas pessoas. Eu confesso para vocês que de todas as formas que a gente já fez, o vídeo, de fato, ele converte as pessoas, porque querendo ou não, a gente passa uma emoção, né, através do vídeo, através ali do que é falado, do conteúdo que é falado, e isso é legal porque a gente consegue atrair as pessoas. A próxima ideia, eu já dei meio que um spoiler na ideia anterior, mas é você fazer um QR Code com ali um formulário para as pessoas preencherem. Você mesmo ou o pastor da sua igreja pode falar sobre o Ministério Infantil e colocar ali na tela da igreja ou entregar ali os flyers, né, algumas imagens, acho que é flyers que chama, alguns papeizinhos com QR Code para as pessoas poderem fazer ali a sua inscrição no Ministério Infantil. Isso também é super legal. E quando a gente usa também a palavra pastoral, né? A palavra do pastor tem um peso muito grande. Então, se você conseguir com que o seu pastor fale a respeito da importância do ministério e convide, né, ali o pessoal da igreja para fazer parte do ministério, isso também tem um efeito muito grande, tá? A palavra pastoral tem um efeito, né, muito poderoso.
Então, você pode usar aí, pedir para o seu pastor fazer esse convite para as pessoas. A próxima ideia que eu separei aqui, inclusive é uma ideia que eu quero fazer esse ano, é um convite criativo. O que é um convite criativo? É um convite em que você faz ali, que desperta curiosidade nas pessoas. Eu vi um vídeo muito legal e infelizmente eu acabei não salvando, mas era um vídeo assim, a pessoa tinha feito uma caixa bem grandona, dentro da caixa tinha uma frase escrita, só falta você no Kids, aí a pessoa colocou uma luz, óbvio, né, pra caixa não ficar escura, e assim, na frente da caixa, tinha só um espaço pequenininho, cortado, e aí tava escrito bem assim, na frente da caixa: o inimigo não quer que você saiba disso. As pessoas são extremamente curiosas, né? E aí as pessoas iam até a caixa, olhavam ali pela frestinha e tava escrito o quê? Só falta você no Kids. Eu achei super legal essa ideia, eu deveria ter salvo esse vídeo, mas está na minha mente e eu vou tentar reproduzir. Porque é criatividade e expressa muito bem o que é o Ministério Infantil, o ministério mais criativo da igreja, né? O ministério ali que se move por criatividade, é muito legal. E aí você pode colocar uma pessoa ali do lado, ou uma pessoa ali próxima, para quando a pessoa ver ali, só falta você no Kids, entregar ali uma imagem, um flyer com informações sobre o ministério, falando sobre o Ministério Infantil, convidando aquela pessoa para de fato fazer parte do ministério. Então, esse é um convite muito legal, bem criativo para você poder fazer aí com as pessoas da sua igreja. Então, eu falei aqui sobre o convite de 1 para 1, que eu até compartilhei com você a ideia do talento. A ideia número 2 foi um vídeo impactante que você pode produzir com o pessoal da mídia da sua igreja. A ideia número 3 foi sobre um convite utilizando o QR Code, que você pode pedir para o pastor da sua igreja fazer. E a quarta ideia foi um convite criativo para atrair as pessoas através da curiosidade e assim fazer o convite para que elas participem do Ministério Infantil. Que outras ideias você acrescentaria? Deixa aqui nos comentários para poder atrair novos servos, para fazer convite para que as pessoas possam fazer parte do ministério. Deixa nos comentários, porque o seu comentário pode ajudar outras pessoas também. Quando alguém serve no Ministério Infantil, essa pessoa não está apenas cuidando de crianças, ela está cuidando de toda uma geração. Quando nós estamos ministrando para uma criança, nós estamos ministrando para a próxima geração. Você já parou para pensar no quão poderoso é isso? Tem muitas pessoas da sua igreja que podem fazer parte desse mover. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido para que você não passe mais esse problema, não enfrente mais esse problema de falta de pessoas no Ministério Infantil. Eu vou deixar para você aqui um vídeo aonde eu expliquei certinho como fazer a missão, visão e valor do seu ministério. Vou deixar aqui para você assistir depois desse.